Eu acho que o Alexandre de Moraes ele caiu do cavalo porque ele não conseguiu imaginar que o Trump pudesse ser eleito. E aí ele fez essa coleção de inimigos dentro da administração mais poderosa do mundo. Vocês acham mesmo que agora que o Elon Musk é ministro, o homem mais rico do mundo, do lado do Trump, uma pessoa que não segue o politicamente correto, né, tá fazendo tudo o que tá fazendo, ainda mais com o Jason Miller, que anteontem tweetou, Alexandre de Moraes, eu não esqueci o que você fez, você acha mesmo que esse grupo de americanos vai permitir que o Brasil chute fora daqui uma empresa de comunicação como X, que vai seguir aí comprando briga e não permitindo que volte aqui o Rumble, a Truth Social? Olha isso! E além de tudo, a Truth Social ainda mexe com o bolso do Trump. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Obrigado, carinho, da sua audiência, você que sempre está nos acompanhando aqui no canal. Meu irmão, é tarde demais para o ministro Alexandre de Moraes voltar atrás. O que eu estou dizendo é que Eduardo Bolsonaro também acaba de contar informações quentíssimas, inclusive o apoio do FBI para interrogar um médico de Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Meu irmão, agora ainda mais, o Paulo Figueiredo também foi questionar o governo dos Estados Unidos a respeito da nota que o Itamaraty mandou para eles. Meu irmão, você não vai acreditar na resposta. Já vou colocar para você aqui no canal, seja bem-vindo. Olha bem isso aqui. Antes, peço a você, não esqueça de curtir, é importante você nos ajudar curtindo. Estamos te mantendo atualizado todos os dias aqui no canal, ao meio-dia, às 6 horas da tarde, também por volta das 10, 10 e meia da noite. Estou aqui te mantendo atualizado de tudo que vem acontecendo no Brasil e também lá nos Estados Unidos. E a respeito dessa situação também do passaporte de Eduardo Bolsonaro, você vai ver a entrevista exclusiva ao Oeste que ele acaba de dar e revela coisas realmente, meu irmão, assustadoras também para os ministros do Supremo. Olha bem o que disse Paulo Figueiredo quando foi questionar o governo dos Estados Unidos a respeito da nota do Itamaraty. Veja só isso aí. Se eles iriam responder à nota do Itamaraty, fariam uma tréplica. E a resposta foi com desdém. Disseram para mim, abre aspas, não vamos nem dignificar esta nota com uma resposta. Não tem porquê. Eles agora sabem que nós estamos de olho. Isso basta. O recado foi dado do Departamento de Estado, do governo mais poderoso do mundo, ao Brasil. E aí eu pergunto, qual é o próximo passo? O próximo passo envolve a intervenção pessoal do presidente Donald Trump. Então eu posso dizer para vocês que essa nota foi a cagada que eu estava esperando. Quando eu implorei aqui no programa para que houvesse uma resposta, porque o Itamaraty podia ter ignorado, o Itamaraty podia ter dado uma nota passando pano, dizendo que é o que fazem embaixadores, né? Não, as relações dos nossos países. Vejam a nota do Itamaraty quando houve a visita do senador para fazer a pressão pelos back channels em relação à denúncia contra o Bolsonaro e contra mim. Aquilo é uma nota que simplesmente fala das relações dos dois países, etc, etc. Aquela é uma nota que dá uma passada de pano e bota panos quentes, inclusive, na situação. Essa nota do Itamaraty, ela escala um pouco a situação. E era isso que nós estávamos esperando. E é claro que qualquer um com prática diplomática sabe que foi uma cagada. E a coisa chegou ao ponto onde até a Globo News está tendo que expor o tamanho da cagada da ação do Lula. E mais, hein? E mais, o próprio Guga, da Globo News, meu irmão, você vai ver aqui, peraí. Olha só o que o próprio Duda, né, Duda Lima, olha o que ele diz aqui. A ação aqui dos Estados Unidos é com o Supremo Tribunal Federal, com a figura do Alexandre de Moraes. O Lula não entra tanto no radar. A única vez que mencionaram até foi uma coisa, não diria positiva, mas foi em relação a mandar forças de paz para a Ucrânia no caso de um acordo. O foco é no Alexandre de Moraes. Ele está correto. Está correto. Olha isso. O Lula não entra tanto na discussão. A discussão é em cima do Alexandre. Não vai parar por aí. Eu acho que o Itamaraty, o Brasil, o Supremo Tribunal Federal tem que se preparar bem, porque não será algo... KY. O Supremo tem que se preparar. O próprio Duda Lima, Guga Lima, Duda Lima, olha o que o cara, esse esquerda nato, jornalista da Globo News lá dos Estados Unidos, traz clara resposta aí para a Suprema Corte. Se prepare, porque vocês estão mexendo com os caras aqui, eles estão doidos para ir atrás de vocês.
Partido Republicano comprou essa briga parar bem, porque não será algo... KY. O Partido Republicano comprou essa briga com o Alexandre de Moraes. Partido Republicano comprou essa briga com o ministro Alexandre de Moraes. Deixa eu colocar Eduardo Bolsonaro agora, que acaba de sair esse vídeo aqui. Então, fazendo os cortes agora da entrevista de Eduardo Bolsonaro ao Oeste. Veja só o que ele fala aqui, que interessante. Nos Estados Unidos, já é real a percepção de que o Brasil vive uma ditadura do judiciário. Isso é perceptível nas conversas que o senhor tem tratado tanto no Congresso quanto com outras organizações e autoridades? Sim, Silvio, isso daí ficou mais acentuado ainda depois que o Alexandre de Moraes não permitiu que o Jair Bolsonaro viesse aqui para a posse do presidente Donald Trump, porque para um americano é inconcebível que uma pessoa que não tenha condenação não possua o seu passaporte. E se a gente traçar o paralelo de que o Lula, ainda com 2 condenações em 2 instâncias, pôde ter o seu passaporte e viajar pelo mundo inteiro, fica ainda mais claro a percepção de que o Brasil vive uma perseguição, não somente contra o Bolsonaro, mas contra toda a direita. Né? Se você for ver os 4 parlamentares que não têm passaporte, todos eles são do espectro da direita, né? Carlos Jordi, Carla Zambelli, senadora Martinelli e o senador Marcos Duval. Então, aqui nos Estados Unidos, cada vez mais eles estão deixando de apenas ter uma ideia de que no Brasil existe uma ditadura, para realmente abrir os olhos e começar a perceber que, seguindo adiante, de maneira confortável como estão hoje em dia, essa ditadura vai fazer com que o Brasil vire uma área de influência da China. E aí começa a ter um jogo mais forte da geopolítica norte-americana para não perder, né, essa conexão com o Brasil. Eles não querem que o Brasil se torne uma nova Venezuela. Não é interessante para eles, por vários aspectos. Primeiro, né, o Brasil acaba de assinar, em novembro passado, durante o G20, o Lula assinou 37 acordos comerciais com a China, tratando de tecnologia nuclear, né, comunicação satelitária, ou seja, internet, venda de reserva de urânio, participação, né, intercâmbio com o China Media Group, o maior grupo de comunicação da Ásia que tem influência, né, que está debaixo do regime chinês. Então os Estados Unidos estão começando a perceber que o Brasil é aquele país que tem um câncer interno e que, se não for tratado rápido, amanhã a quimioterapia pode ser que não surta efeito, tal qual é hoje com a Venezuela. Você pode usar o instrumento diplomático que for, que o Nicolás Maduro não vai sair do poder. Ele vai continuar lá, a não ser que ele saia à força. Então, para o Brasil não chegar nesse ponto, cada vez mais tem tido uma pressão norte-americana. Mais uma vez, eu destaco aqui, né, o senador Mike Lee, que é uma pessoa muito próxima do Elon Musk, que é muito próxima do presidente Donald Trump, que tem feito, na verdade, até chacotas com relação a Alexandre de Moraes. Dá-se como certo, né, a aplicação das sanções Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Finalizando, se a gente for olhar essa última semana, quarta-feira foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça dos Estados Unidos, né, o projeto de lei No Censorship on Our Shores Act, ou seja, sem a possibilidade de censuras aqui no território americano. E, paralelamente a isso, deputados, como o deputado da Geórgia, o Richard McCormick, tem pedido abertamente as sanções contra o Alexandre de Moraes. E eu ressalto, quando essas sanções vierem, que eu tenho quase certeza que virão, não será apenas Alexandre de Moraes o sancionado, mas todos os que estiveram junto com ele nas investigações para colocar na cadeia 100 horas, né, violar a liberdade de expressão e etc., também serão punidos, porque foi isso que aconteceu com o procurador do Tribunal Penal Internacional, o senhor Karim Khan, que decretou a prisão de Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel. Quando esse procurador decretou a prisão de Netanyahu, Trump o sancionou com as sanções OFAC, ou seja, Karim Khan e todos os investigadores que participaram dessa perseguição a Benjamin Netanyahu estão hoje impossibilitados de abrir conta bancária, de entrar nos Estados Unidos, de ter um cartão de crédito de qualquer bandeira que seja. Ou seja, foi decretada a pena de morte financeira para essas pessoas. E eu tenho certeza que, uma vez o Alexandre de Moraes tomando essa sanção, nenhum dos outros 10 ministros da Suprema Corte tenderá a seguir os passos do Alexandre de Moraes. Meu irmão, que isso, hein? Tá ficando interessante. Você que está comigo nesse momento, não esqueça de curtir agora. Veja o momento em que Eduardo Bolsonaro entrega aqui e revela
que a própria o próprio FBI, meu irmão, interrogou ali, foi utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo Supremo, meu irmão, para interrogar o doutor ali, médico de Bolsonaro, lá nos Estados Unidos. Deixa eu pegar isso para você. Olha só. Tá, me brecar. Isso daí é um sinal de desespero deles. Mas, por exemplo, eu sei que você tem contato com pessoas dentro do Senado Federal, dentro da Câmara dos Deputados, né? É aí seu vizinho de San Diego, o deputado federal Darrell Issa. E eu pergunto, o que eles vão fazer contra você, Ana Paula? Vão cancelar o seu passaporte, igual fizeram com o Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo? A gente até espera que isso daí ocorra, né? A história, ela mostra pra gente que uma ditadura, antes dela cair, ela tenta fazer os últimos apelos. Ela tenta dobrar pelas últimas oportunidades as suas apostas. Mas isso daí acaba não tendo efeito prático, né? Mais uma vez, vocês imaginam só, um ministro da Suprema Corte brasileira, que todo mundo sabe o que está fazendo, as atrocidades que está cometendo, né? Deixou o Jair Bolsonaro inelegível porque se encontrou com embaixadores, porque fez um discurso de um carro de som no 7 de setembro. Uma pessoa que está jogando senhorinhas na cadeia. Uma pessoa que não segue devido ao processo legal. Uma pessoa que faz o interrogatório dos delatores, como Mauro Cid. Algo que a lei expressamente prevê como ilegal e passível de anular todas as provas. Uma pessoa que está abrindo inquéritos. Eu, quando eu fiz faculdade de Direito lá na FRJ, no Rio de Janeiro, né, tenho a minha OAB também, sou advogado, eu fui ensinado de que o processo judicialiforme tinha acabado no regime militar, né, como eles dizem, na ditadura militar. Mas agora, quando o cliente, quando o réu é do espectro da direita, parece que tudo pode. Não, não é assim. A gente chegou a um ponto onde não existe mais retorno. O Alexandre de Moraes, ele não vai parar de perseguir, ele não tem outra saída. Ele sempre dobrará a aposta. É por isso que eu acho que é provável que ele vá, sim, caçar, né, apreender o meu passaporte. Porque ele já fez isso no passado, né, sem autorização, ou melhor, com parecer contrário da PGR. Ele fez uma operação da Polícia Federal, um mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro em maio de 2024, onde a PGR falou, não faça-se esse mandado, não cumpra-se essa determinação. Ele ainda se atropelou a PGR, foi lá e fez. Se a gente olhar o inquérito das fake news, né, ou o inquérito do fim do mundo, como a juíza Ludmila Lins Grillo fez muito bem ao confeccionar um livro sobre esse assunto, esse inquérito foi aberto em 2019, de ofício, pelo então presidente Toffoli. Não foi pedido uma apreciação da PGR. E sem distribuição, ele mandou que o relator desse inquérito fosse Alexandre de Moraes. E até hoje esse inquérito não tem solução. A gente está falando de 6 anos de investigação aberta, onde a vida minha, dos meus familiares, das pessoas do governo, né, do Anderson Torres, do Braga Neto, do Cid, do Bolsonaro, foi toda colocada de cabeça para baixo. Até mesmo o médico, informação em primeira mão para vocês aqui, até mesmo o médico de Jair Bolsonaro, o doutor Camarinha, foi interrogado pelo FBI aqui nos Estados Unidos. Não foi por carta rogatória, que é o meio constitucional oficial, não. Foi através de uma parceria, provavelmente de boca para boca, entre os policiais federais da Gestapo de Alexandre de Moraes, que estão sob o comando do Fábio Chor e antes estavam sob o comando da delegada Denise, entrando em contato com o FBI e ligando para as pessoas. Ligaram para o Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo exigiu, calma aí, quer falar comigo? Carta rogatória. Eu sou o quê? Testemunha? Eu sou acusado? Lembra também o caso do Jason Miller em 2021. Não sabia se era testemunha ou se era acusado quando o Alexandre de Moraes mandou a PF parar ele no aeroporto de Brasília em 2021. Né? Jason Miller, que é ex-assessor da Casa Branca e hoje em dia é um dos principais conselheiros do Donald Trump. Eu acho que o Alexandre de Moraes ele caiu do cavalo porque ele não conseguiu imaginar que o Trump pudesse ser eleito. E aí ele fez essa coleção de inimigos dentro da administração mais poderosa do mundo. Vocês acham mesmo que agora que o Elon Musk é ministro, o homem mais rico do mundo, do lado do Trump, uma pessoa que não segue o politicamente correto, né, tá fazendo tudo o que tá fazendo, ainda mais com o Jason Miller, que anteontem tweetou, Alexandre de Moraes, eu não esqueci o que você fez, você acha mesmo que esse grupo de americanos vai permitir que o Brasil chute fora daqui uma empresa de comunicação como X, que vai seguir aí comprando briga e não permitindo que volte aqui o Rumble, a Truth Social? Olha isso! E além de tudo, a Truth Social ainda mexe com o bolso do Trump. Então vamos lá, você comprou briga com o homem mais poderoso do mundo, que agora está adiante do caso da USAID, né, explanando para o mundo como é que funciona o complexo industrial de censura. A sua esposa xingou esse cara, os seus ministros seguem criticando o Trump de tudo quanto é lado, o presidente do país diz que uma possível eleição do Trump, né, antes da eleição dele em 5 de novembro, seria uma nova face do nazifascismo no mundo. Aí você tem o Lula protegendo o Hamas, falando que vai acabar com o padrão dólar, que vai criar uma moeda dos BRICS. E tudo isso daí, até mesmo a reunião do Zelensky com o Trump, o Lula veio a público para criticar. Depois as pessoas falam que eu não tinha maturidade para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Pelo amor de Deus. Então esse Dream Team de inimigos que o Alexandre de Moraes conseguiu formar vai acabar com a reputação dele, vai fazer alguma coisa contra ele. E a gente só está falando de um dos casos. A gente está aqui principalmente focado nessa questão da censura.
Você sabe, Ana Paula, se quiser comentar, a tendência do Senado americano é resgatar aqueles navios do Irã que atracaram no Rio de Janeiro, navios sancionados pelos Estados Unidos. Tem o caso do Felipe Martins. Tem o retorno dessa nova legislatura do Twitter Files Brasil. Então tem muitas possibilidades para Alexandre de Moraes. Não vai ter como escapar não, hein, meu irmão. Tá ficando complicado, hein. Meu irmão, e tem mais coisa que tá acontecendo. Tem mais coisa. Eu já vou colocar para você aqui ainda. Deixa eu colocar a questão do Felipe Martins pra gente poder caminhar pro final. Olha bem isso aqui. O senhor falava agora há pouco da CREDEM, né? CREDN, né? É a Comissão de Defesa Nacional que tem prerrogativas além do regimento interno. Ela tem prerrogativas de fronteira e de acordos diplomáticos. E o senhor sabe disso, evidentemente. É o caso o senhor assuma a comissão, de olhar com um pouquinho mais de cuidado o que aconteceu com o Felipe Martins, porque eu tenho a impressão que se esse fio for puxado, eu acho que muita coisa não para mais em pé. Olha isso. Com certeza, Silvio. É uma das medidas que a gente quer colocar adiante, e eu já tenho conversado isso, é trazer o Mike Benz ao Brasil para que ele dê o seu depoimento sobre a USAID, mas paralelamente a isso, é muito grave também o que aconteceu com o Felipe Martins. Né? Para começar, é esdrúxulo. Você prendeu uma pessoa que fugiu dos Estados Unidos, você prende essa pessoa no Brasil, né? Na casa da sua noiva, né? Da sua namorada, da sua mulher, no Paraná, em Ponta Grossa. Poxa, isso aí é quase que uma peça de ficção. Mas existem matérias da imprensa mais recentemente dando conta de que Alexandre de Moraes sabia que o Felipe Martins não saiu do Brasil e ainda assim decretou a sua prisão. Olha isso. Então, como esse assunto nos Estados Unidos é tratado de maneira muito mais séria e lá não existe um Alexandre de Moraes, né, a Suprema Corte dos Estados Unidos, inclusive, é de sua maioria formada por juízes do espectro mais conservador, mais à direita, indicados por presidentes de direita, né, você tem um debate muito mais saudável, muito mais racional com relação a essa política migratória. E nos Estados Unidos isso é sério. Inclusive, eu dou o benefício da dúvida para não afirmar que ocorreu uma inserção falsa do Felipe Martins com a ajuda de burocratas da imigração norte-americana, mas é difícil você imaginar uma outra situação que não essa falsificação. Então, provavelmente, para incriminar um inocente, uma autoridade americana entrou em conluio com uma autoridade brasileira. Aí eu não sei se exatamente quem é que foi, né? Mas provavelmente ocorreu aí esse tipo de pedido, porque eu não imagino que uma autoridade americana absolutamente do nada vai inserir uma inserção falsa do Felipe Martins nos Estados Unidos. Mas assim que se identifica essa autoridade americana, e isso não vai ser difícil de fazer, isso está indo adiante, inclusive, nesse momento. Ontem a Ana Paula Henkel trouxe essa novidade em primeira mão, dizendo que o Tom Hannon, se não me engano o nome dele, já está, que é o 01 das fronteiras americanas, ele já está com o caso do Felipe Martins nas mãos dele. Os advogados de Felipe Martins já encontraram com o secretário de Estado, o chanceler Marco Rubio. Olha e isso tudo daí vai fazer com que as autoridades americanas mergulhem dentro do caso do Felipe Martins. Pode ser até o leading case, o caso pioneiro para uma nova política de fronteiras dos Estados Unidos. Né? Eu vejo isso daí até com certa probabilidade de acontecer, porque envolve, né, não só a figura do Felipe Martins, que eu falo aqui nos Estados Unidos, que é o Jared Kushner do Jair Bolsonaro, né, um assessor especial de relações internacionais, mas envolve o próprio presidente Bolsonaro em si, que aqui nos Estados Unidos é conhecido como o Trump dos trópicos. Então é um caso que tem todos os ingredientes para ser uma grande bomba aqui nos Estados Unidos. E uma vez achado, encontrado, esse burocrata que fez essa inserção falsa no sistema migratório americano, vai vir naturalmente o segundo passo, que é perguntar para ele se ele teve alguma colaboração de autoridade brasileira. E aí eu acho que todo mundo já consegue imaginar o desfecho disso. Vai ter gente sem passaporte, mas isso daí vai ser o mais leve, tá? Porque aqui nos Estados Unidos essa falsificação é crime. Os Estados Unidos vai correr atrás de uma prisão dessas pessoas. Essas pessoas vão ficar impedidas de sair do Brasil. Né? Elas só não virão para os Estados Unidos porque o Brasil não extradita os seus nacionais para outros países. Mas é provável que os Estados Unidos movam uma ação criminal, mande para o Brasil para que o Brasil cumpra, né,
com essa punição aos agentes envolvidos. Meu irmão, o que é isso, hein? Muita coisa aí à tona. Eduardo Bolsonaro revelando tudo, colocando tudo ali com exclusividade. Obrigado, carinho, sua audiência. Conto com você aqui no nosso canal mais amanhã com informações ainda, atualizações do que vem acontecendo, tá? Seja bem-vindo, não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo para mais pessoas, isso nos ajuda muito, tá? Obrigado pelo teu apoio mais uma vez, não esqueça de nos seguir no nosso Instagram que tá aí na tela também, e também apoie o nosso canal sendo membro deste canal também. Comenta aí o que você acha, vai ter prisão ou não vai? Meu irmão, eu já tô vendo muita coisa vindo à tona, ainda mais que os parlamentares, aqueles que foram vítimas do Alexandre de Moraes, como o Marco Rubio, o Vence, que foi parado em aeroporto pelo ministro, questionado, interrogado, meu irmão. Elon Musk, essa galera não esqueceu e com certeza vai fazer de tudo para ir atrás de Alexandre de Moraes. Conto com o teu apoio mais uma vez, não esqueça de curtir e compartilhar. Um abraço a todos, fiquem com Deus, uma ótima semana a todos.